Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada, aqui pela sua rede Nazaré de televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso e acolho todos vocês que nos acompanham aqui de Belém, da região metropolitana, e também você que nos acompanha em uma de nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a Amazônia Legal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para juntos conhecermos mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida que ilumina a nossa própria caminhada vocacional. É Deus que chama para uma vocação, para uma missão, e é Ele mesmo que vai nos conduzindo para um caminho verdadeiramente feliz e pleno de alegrias. Hoje nós recebemos um convidado muito especial no programa de hoje. Ele é natural de Vicenza, na Itália. Já há mais de 40 anos pertence à congregação dos missionários xaverianos. Já atuou em várias realidades de missão em São Félix do Xingu, em toda aquela região do Xingu. E é com grande honra, com grande alegria que nós recebemos o nosso bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Paulo Andreoli. Dom Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Vida Consagrada. A gente recebe o senhor com muita honra e com muita alegria. Muito obrigado pelo convite, Alberto, a todos vocês que estão nos acompanhando. Que maravilha esta oportunidade para partilhar com vocês o que Deus realiza, está realizando na minha vida. Que grande honra para nós, não para mim, para toda a nossa equipe da TV Nazaré recebê-lo aqui no nosso programa. E vamos juntos conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho desse agir de Deus, da marca de Deus na sua vida, na sua vocação. O senhor é natural de Vicenza, na Itália, não é isso? Isso. Conte um pouquinho para a gente como é que é um pouquinho ali das suas origens, da sua paróquia de origem, né, ali na sua infância, adolescência, sua família. Conte para a gente. Então, tudo começou com o dia do meu nascimento, foi dezembro do ano 1972, fui batizado depois de poucos meses, em fevereiro de 73. Os padrinhos ainda estão, a gente está em contato com eles. Isto é maravilhoso, isto quer dizer que um compromisso tem que ser assumido e acompanhado até o fim. Eu tive a alegria da presença dos meus pais e também dos meus padrinhos em todas as etapas da minha vida. Eu tenho duas irmãs, uma mais nova, uma mais velha. Meus pais, muito religiosos. Meu pai está envolvido até hoje, é ministro da Eucaristia. Por muito tempo ele foi coordenador da escola ali da cidade onde eu nasci. E pessoas que sempre me deram um testemunho muito grande. Inclusive eu morei também com minha avó paterna por alguns anos, até o falecimento de minha avó, que aconteceu no ano 92. Então, tive esta alegria de uma família bem numerosa, toda a família bem religiosa, e eles sempre me indicaram o caminho da igreja. Lembro que com 8 anos de idade, eu comecei a ser coroinha, também, lá na minha paróquia. O meu pároco, ele me batizou, ele estava presente na minha primeira comunhão, na crisma, na ordenação, na primeira missa e até a ordenação episcopal. Então foi um acompanhamento de mais de 30 anos, aliás 40 de caminhada. Meu pároco chegou muito novo na minha paróquia e teve esta alegria de me acompanhar por toda a minha caminhada. O nome dele é Dom Amadio Bertucci. Então a minha família é muito religiosa e disso agradeço a Deus. E aconteceu que durante uma romaria, meu pároco organiza uma romaria para Lourdes, então ele convidou um missionário xaveriano a vir na minha paróquia para falar sobre a missão, e durante uma hora de catequismo ele falou da missão dele, deu testemunho, ele missionário na África, no Congo. Ele disse como realmente a igreja do Congo precisa de padres. Tem muitas pessoas, adolescentes, jovens, adultos, que querem ser batizados, fazer todo o processo da iniciação à vida cristã, e tem poucos padres. Então ele lançou um desafio para nós. Eu tinha 10 anos de idade. Olha só. Ele disse, Bem quem novo, de vocês quer me ajudar lá na África? Eu olhei também meus coleguinhas que estavam lá na sala de catequese e nós levantamos a nossa mão, né? Ele anotou logo os nossos nomes e foi me visitar lá em casa. Você levantou a sua mão? Sim, sou eu. Então, quem é você? Você gostaria de aprofundar, de conhecer mais o que quer dizer na prática ser missionário? Eu quero ajudar o próximo. Por que não?
Eu falei, eu sou jovem, eu posso ajudar. Então, começou a minha caminhada. Sinceramente falando, foi uma primeira experiência nas férias, né? A gente passou 3 semanas nas montanhas, passeando, estudando um pouquinho o carisma dos missionários xaverianos, que tem como específico o carisma a missão ad gentes. Quer dizer que todos os missionários, quando entram nesta caminhada, têm uma certeza que eles irão para a missão, aliás, fora da própria terra. Nós sabemos como a missão no mundo inteiro, né? Mas esta missão de sair da própria terra para anunciar o evangelho lá onde ainda mais precisa, onde a igreja não está assim desenvolvida do ponto de vista de sacerdotes, de clero, de estrutura. Portanto, naqueles 3 semanas eu amadureci a vontade, mas não tive a coragem de fazer aquele passo, porque isso implicava sair de casa, 15 dias, né? De 15 em 15 dias a gente podia voltar. Para um menino de 10 anos, isso é muita coisa. Então eu disse, vou pensar mais um pouco. Ele respondeu, claro que sim, tem todo o direito de esperar, conversar, mas no entanto a gente mantém o contato. Lembro que aquele não me deixou incomodado. Eu disse não, um pouquinho por medo. E talvez por este me ajudou, este não, do começo, a amadurecer um sim mais responsável. E assim que, se aproximando o ano seguinte, né, eu entrava no ano que estava para começar, no ano 94, 84, com toda a vontade de entrar no seminário. Então foi assim, que depois de uma experiência estiva, nem precisou ele me perguntar, eu disse logo, eu quero entrar no seminário. Mas antes tenho que pedir permissão aos meus pais. E me lembro até hoje que eles me responderam, se você for feliz nesse caminho, nós te apoiamos em tudo. Saiba que sempre a sua casa, a nossa casa, a porta estará aberta, se você, pensando, amadurecendo a sua vocação, entender que não é este o caminho. E, no entanto, de ano depois de ano, a caminhada continuou. Lembro que éramos 30 da minha turminha, né? Eu tinha 11 anos quando entrei no seminário, éramos 30 da minha turma, dos quais 2 da minha paróquia de origem, e caminhando, alguns saíram, encontraram outros caminhos, outros entraram, e foi uma experiência de amadurecimento. Confesso que no começo, a minha ideia de missão era um pouco limitada, era verdadeira, mas não era o tudo da missão. Eu entrei mais do que tudo por amizade a este padre, pela alegria que ele transmitia, pelo fato que ele falava bastante das necessidades da missão, até do ponto de vista social, de construir uma escola, de construir igrejas, pontes, poços, para aquele povo era muito pobre. Eu queria colaborar, fazer a minha parte. Lembro que quando chegou um bispo do Japão, e veio dar um testemunho dele durante a catequese dentro do seminário, que fazíamos também catequese e formação. Ele perguntou quem de nós queria ir para o Japão. E eu logo perguntei, e no Japão, do que estão precisando? Estão precisando de poços, estão precisando de pontes? Ele sorriu, ele disse que o Japão era primeiro mundo, muito mais adiantado que a Itália. Então eu um pouquinho fiquei desnorteado e não sabendo. E aí, o que vai fazer o padre lá na missão? Ele vai anunciar Jesus Cristo. Jesus não é conhecido. E ali acredito, foi o horizonte meu se abriu de uma forma mais consciente. Entendi que mesmo indo em qualquer lugar do mundo, mesmo ajudando do ponto de vista social, mas sempre o porquê era por amor a Jesus Cristo, para fazer Jesus mais conhecido e amado. Foi o começo da minha caminhada vocacional. Rapaz, que coisa boa, viu? A gente está vendo que como é importante, né, Dom? Uma família que realmente apoia, né, as vocações, apoia as decisões, apoia o chamado, porque
querendo ou não, a gente acaba às vezes encontrando histórias, né, de pessoas que às vezes não dão aquele incentivo. E aí, né, a gente fica muito feliz que de fato a sua família, né, ajudou e apoiou também a sua vocação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância, né, dessa realidade de se apoiar, né, o chamado vocacional, seja, né, as pessoas que estão nos acompanhando também, né, possam também passar por situações assim semelhantes, de incentivar os filhos, os jovens, a juventude em geral a seguir o chamado de Deus. Realmente, os pais são um instrumento nas mãos de Deus para que a vontade de Deus seja realizada. Os pais desejam o bem do filho. É que nem sempre eles têm o chamado a se tornarem padres, missionários, religiosos, religiosas. Portanto, até o momento no qual o filho não manifesta aquela alegria espiritual, aquela serenidade, depois de ter tomado uma decisão de entrar no seminário, de ser padre ou religioso, os pais não entendem. Mas o que convence os pais é realmente a serenidade e a alegria do filho. Eu lembro que toda vez que meus pais vinham me visitar, minha mãe, como raio-x, ela me olhava e entendia logo, né? Eu lembro que antes de eles irem embora, era todo domingo a visita dos pais para nós, lá no seminário. Quase sempre, quando a gente se despedia, um nó na minha garganta aparecia. A gente engolia, mas parecia quase que não descia, né? E o olhar de mãe entende logo. Minha mãe uma vez me perguntou, mas se você não está feliz, pode voltar para casa, né? Imaginamos também uma mãe que gostaria que o filho ficasse perto de casa. E eu falei, mãe, eu não entendo ainda o porquê, mas eu sei que o meu lugar é esse. E de fato sempre, e disso eu agradeço a Deus, posso confirmar que meus pais foram uma presença fundamental, assim como das minhas irmãs, elas também me acompanharam durante a minha caminhada. Um filho acredita nos pais, e se os pais perceberem que um filho tem um chamado, mesmo pequeno, que vem de Deus, este é um caminho maravilhoso. Inclusive o medo dos pais é de perder um filho, mas de fato eles ganham mais filhos. Me lembro que todos os meus colegas seminaristas, de vez em quando a gente ia visitar as famílias. E todas as famílias nos acolhiam como filhos, de verdade. Até hoje, passaram 40 anos, eu estou ainda em contato com as famílias dos meus colegas que eu estudei nos anos 80, lá na Itália, na cidade de Vicenza. De vez em quando a gente consegue até se reencontrar de novo com os meus colegas, quando a gente volta de férias. Antigamente a gente voltava de 3 em 3 meses, então passava 3 meses lá na Itália, no tempo das férias também, junho, julho. Então eu conseguia reunir de novo 20, 30 daqueles que foram meus colegas de estudo. E às vezes as famílias deles participavam também. Os filhos dos meus colegas já são grandes, são jovens de 20, 25 anos, uns deles também casados. Mas mesmo os meus colegas que saíram, se diz assim, né, do seminário para outros caminhos, mantiveram o espírito missionário e xaveriano. De fato, de vez em quando acontecem reuniões lá na Casa Xaveriana, no qual eles se reúnem e vão lá participando, celebrações, aniversário, como por exemplo, dia 5 de novembro, a gente lembra São Guido Maria Conforti, que é o nosso fundador, que foi canonizado uns anos atrás. E são ocasiões muito importantes para eles se reunirem. Inclusive, alguns deles assumiram compromissos de cuidar de alguma realidade presente nas nossas casas de formação. Então, a família, colega de estudo, são muito, muito, muito importantes, porque inevitavelmente tem momentos no qual até o candidato, o chamado, vacila um pouco, duvida, e naquele momento que os pais têm uma função de dizer, e aí, será que não vale a pena deixar passar um pouquinho de tempo antes de tomar uma decisão tão radical de ser do seminário? Então, uma palavra de um pai e de uma mãe tem muito peso, junto com os formadores, família, tem que se unir para ajudar a pessoa a chegar ao sacerdócio. E o ponto da ordenação não é um ponto de chegada, mas um ponto de um novo início. Quanto é bom ver
alguns pais que até ajudam os filhos quando eles se tornam párocos de uma paróquia, a mãe ajudando dentro da casa paroquial, frequentando a paróquia. Isso é um testemunho também para as novas vocações. Com certeza. Bom, você de casa já viu que o nosso programa de hoje vai ser muito especial, né? Então fica com a gente. Hoje nós recebemos com alegria Dom Paulo Andreoli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, aqui no nosso programa Vida Consagrada. Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e voltamos já já. Não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e hoje contando com a presença ilustríssima de nosso bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de Belém, Dom Paulo Andreoli. Dom Paulo, a gente falou no bloco anterior, nessa experiência bonita que o senhor teve, né, de chamado vocacional desde muito pequeno, muito novo, né, de ter saído de casa e tudo mais, aquelas situações todas que a gente experimenta quando entra no seminário. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o carisma da congregação dos missionários xaverianos, que tanto lhe encantou, né, quando lhe foi apresentado, né, e também apresentar para o pessoal de casa também conhecer um pouquinho desse carisma. É uma honra toda vez que tenho oportunidade de falar um pouco do carisma xaveriano. O nome xaveriano vem do nosso padroeiro São Francisco Xavier, que é o padroeiro das missões, junto com Santa Teresina do Menino Jesus, e que o nosso fundador, Guido Maria Conforti, assumiu como padroeiro. Ele se inspirou e deixou o nome da nossa congregação religiosa missionária. Então, São Guido Maria Conforti era um menino, um jovem seminarista que amadureceu uma vocação missionária. Já ele era seminarista de uma igreja diocesana, todo dia indo para a escola. Ele passava dentro de uma igreja e, olhando no crucifixo, ficava muito tempo encantado contemplando este crucifixo. E depois de um tempo, ele dirá: eu olhava para o crucifixo, ele olhava para mim e parecia me dizer muitas coisas. Muitas coisas. Aquelas muitas coisas que depois Guido Maria Conforti foi revelando aos seus filhos espirituais. Guido Maria Conforti amadureceu, se tornou padre diocesano, ele foi nomeado também reitor do seminário. Ele viu como a igreja italiana estava precisando de padres, mas ele também, lendo os escritos de São Francisco Xavier, percebeu como o mundo, principalmente a China, a Ásia, é um mundo que não conhece Jesus. Aquele Jesus que encantou, que ele encontrou naquele diálogo com o crucificado, não era conhecido. Então ele sonhou que Jesus fosse conhecido e amado por todos. E continuar o sonho de São Francisco Xavier, que ele morreu praticamente antes de entrar na China, neste país imenso, no qual praticamente não tinham cristãos. Então Guido Maria Conforti, ele é reitor de um seminário, mas ele fundou um seminário para as missões estrangeiras. Nós estamos no começo do ano 1900, quando este sonho amadureceu. Ele foi nomeado bispo, inclusive, de uma cidade, Ravenna, e logo depois mudou para a cidade de origem, que é Parma. Ele mesmo, o bispo diocesano, vendo as grandes necessidades de ter clero local, ele manteve contemporaneamente um seminário para a igreja local de Parma e, no mesmo tempo, um seminário para as missões estrangeiras. Naquela época eram chamadas assim. E os dois seminários cresciam contemporaneamente. Quando os primeiros seminaristas chegaram ao sacerdócio, a propaganda Fidei, ela, conversando-se com o nosso superior, com São Guido Maria Conforti, indicou este horizonte da China. Né? E Guido Maria Conforti também apresentando que os seus seminaristas, agora padres, se formaram para ir naquela direção. No entanto, surgiu a congregação dos missionários xaverianos e os primeiros missionários foram todos para a China. Teve mais de 15 envios que o mesmo Guido Maria Conforti, entregando um crucifixo, enviou para a China. Ele dizia que o crucifixo, que foi a fonte da vocação dele, será a única arma, a única defesa do missionário,
que partirá, que sairá da própria terra, somente pela força do Evangelho, pelo amor a Jesus Cristo, anunciando Jesus Cristo. Foram nos anos 50, mais ou menos, que todos os estrangeiros, principalmente os religiosos, missionários lá na China, foram expulsos, enviados para os países de origem. O regime político daquela época não permitia os estrangeiros permanecer, portanto, ele teve que tomar uma iniciativa, uma decisão, trazer de volta ou manter os missionários no mundo. Então ele decidiu, os missionários também, de permanecer na Ásia. Foi ali que surgiu a missão no Japão, na Indonésia, no Bangladesh, em toda aquela região. Mas alguns foram até enviados para a África e para a América Latina e também para a América do Norte. Portanto, a partir daquela perseguição, digamos assim como na primeira igreja, nos Atos dos Apóstolos, os missionários xaverianos se espalharam praticamente em 4 dos 5 continentes. Esta é um pouquinho a história do nosso carisma, que nós definimos como uma missão ad extra, ad gentes e ad vitam. Ad extra quer dizer que a gente sai do próprio país onde a gente nasce. Ad gentes, a gente vai ao encontro daqueles que são ou não cristãos, ou lá onde a igreja está começando, ou está precisando de sacerdotes ou de estrutura eclesial. E ad vitam, ou seja, a gente não vai para uma experiência missionária, a gente vai para ficar a vida inteira. Assim como os missionários no começo da história saíam de barco e tinha até um canto que dizia adeus mamãe, a gente vai se ver somente lá no céu. Mas o tempo fez com que o avião pudesse facilitar o retorno, mas o espírito permanece o mesmo. Quando a gente vai para uma terra de missão antigamente era chamada assim, a gente permanece o máximo do tempo possível. Eu saí de lá, da Itália, no ano 2007 e ainda continuo nesta terra pela qual foi enviado. É claro que de vez em quando os superiores pedem alguns que permanecem, que estão há muito tempo na missão, de voltar para ser formador do seminarista, para ter algum encargo também lá dentro da casa-mãe, de onde a gente saiu, lá onde a gente foi criado, recebemos toda a nossa formação, portanto temos o dever também de ajudar, de corresponder um pouquinho às necessidades. O carisma xaveriano, então, recebe o nome do padroeiro, São Francisco Xavier, que é um fundador que foi um bispo diocesano, mas com o coração aberto ao mundo inteiro, formando 2 seminários, e enviou estes seminaristas, que se tornaram já padres, quando foram enviados, e para permanecer o máximo do tempo possível lá na missão. Eu lembro que o pequeno Guido Maria Conforti, antes de ser fundador, digamos, da Congregação Missionários Xaverianos, ele fez alguma pesquisa, ele foi atrás daqueles que ele achava ser congregações missionárias, mas não encontrou portas abertas, porque era só uma criança quando ele fez o pedido. Enfim, a providência levou ele a ser o fundador. E também o Papa, depois de muitos anos, depois da morte de Guido Maria Conforti, elevou Guido Maria Conforti a bem-aventurado e depois a ser santo. Uma grande história. Eu vejo assim o carinho que o senhor tem, né, partilhando um pouquinho desse carisma. A gente vê realmente um coração apaixonado por esse carisma. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, assim, bem rapidamente, da sua experiência dentro da congregação na perspectiva formativa, né? O senhor entrou no seminário depois dessa experiência de conhecer o carisma, e aí como é que funciona um pouquinho essa realidade formativa da congregação? Então, a questão formativa, no meu tempo, digamos assim, quando eu entrei nos anos 80, o seminarista entrava bem cedo, era bem normal entrar assim, depois do ensino fundamental até 18 anos, e permanecíamos no mesmo seminário. Com 18 anos, a gente ia para o postulandato e o noviciado, a 300 quilômetros de onde eu nasci, né, primeiro seminário. Depois do noviciado, a gente vai para a filosofia e teologia,
a filosofia em Parma e a teologia também em Parma, uma cidade lá da Itália, do norte da Itália, onde San Guido Conforti foi bispo também. Mas também, além desta teologia, no tempo surgiram outras teologias. Atualmente, um jovem entra quase sempre depois de 18 anos, depois de uma formação básica. E começa com o propedêutico. Inclusive, aqui na Ananindeua, nós temos o propedêutico. Eu morei por 6 anos no propedêutico em Ananindeua, na função de animador missionário e vocacional. Depois deste propedêutico, no qual a gente começa a estudar um pouquinho de filosofia também, o candidato continua, vai para São Paulo. Lá estuda por 3 anos filosofia, depois vai para o noviciado, Esse noviciado se encontra lá no México, cidade do México. Lá ele passa 2 anos e a partir depois do noviciado, o candidato pode ser enviado em 4 teologias. Uma fica lá no México, outra fica nas Filipinas, outra fica na África e a outra na Itália, onde eu também estudei. Então temos 4 teologias. E a característica é aquela de constituir comunidades internacionais. Embora haja muitos seminaristas daquele país, porém o desafio é aquele de conviver junto com jovens de cultura diferente. Por quê? Porque este será o nosso futuro. Ninguém de nós fica no próprio país e mesmo ficando no nosso país, viveremos junto com colegas, com irmãos de outros países. Então, desde a formação a gente vive com... Eu lembro que convivi com jovens, seminaristas também, africanos, asiáticos, dos Estados Unidos, da América Latina. Embora não seja tão fácil, principalmente no começo, quando a gente não se conhece, mas se torna uma grande riqueza. Então, esta um pouquinho é a nossa caminhada formativa. Entendi. Nesse período que o senhor esteve no seminário, passando por essas etapas de formação, como é que estava ali o coração ali, né? Saudade de casa, ansioso pelas missões que se dariam depois ali da sua ordenação? O que passava ali pelo seu coração nessa época? São sentimentos sempre contraditórios, a gente não entende o que passa no coração. Mas basicamente tem uma mistura de saudade de casa, as raízes sempre puxam para a origem, mas ao mesmo tempo, se tiver raízes profundas, os galhos podem se desenvolver sem medo do vento derrubar esta planta. É uma imagem que me acompanha há muito tempo, esta imagem de uma árvore. Na medida que a gente ama a nossa origem, a nossa cultura, no meu caso italiana, a minha região do Vêneto, de Vicenza, a minha família, a gente não tem medo de sair da própria terra também e de ir ao encontro do diferente. Comida diferente, modo de viver também a fé, embora sejamos todos católicos, mas tem um jeito diferente de viver a nossa fé. Então, o grande desejo de me tornar padre, mas ao mesmo tempo a consciência que me tornar padre era uma etapa de um processo que ia muito além de celebrar a ordenação sacerdotal. Eu tinha muito consciência como viver a nossa vida sacerdotal e missionária é um grande desafio, principalmente numa cultura que tende a se fechar em si mesma, a considerar a própria cultura, o próprio indivíduo como o centro do mundo. Um grande desafio é olhar com o olhar de Deus. Imaginamos Deus Pai que olha a humanidade inteira como uma família, então abraça a humanidade inteira. Então esses foram sentimentos, está sendo ainda sentimentos muito que habitam o meu coração, com muita gratidão e também um pouquinho de medo. Bom, medo deixa o espaço à confiança em Deus. Entendi. O senhor foi ordenado diácono no dia 6 de março de 2000 e presbítero no dia 17 de setembro, né? Isso, desse mesmo ano, né? Como é que foi essa experiência, né? Depois de passar por todas as etapas de formação, né, da congregação, chegar naquilo que o senhor falava, né, anteriormente, né? O ponto inicial, né, não é um ponto de chegada, mas um ponto de início, né, que é a ordenação presbiteral. Como é que foi viver para o senhor nesse momento, também para a sua família, né, que esteve junto lá, participando de tudo isso? Na medida que a gente se aproxima a uma data que é marcada, que está marcada, me lembro a decisão dos nossos superiores que colocaram aquela data, 17 de setembro, como ordenação.
O ano acadêmico nosso, na Itália, na Europa em geral, começa justamente em setembro. Portanto, com o novo início, com o início do novo ano acadêmico, a ordenação sacerdotal e junto com ela a primeira destinação, que chegaram juntos, né? A carta de admissão, a ordenação, no mesmo tempo aquela carta que me anunciava a próxima etapa missionária. Então, a próxima etapa missionária para mim foi permanecer 7 anos na Itália, em Desio, onde existe uma comunidade formativa na função de animador missionário e vocacional. Portanto, eu com esta carica de um novo padre, né, já com o desejo de ir para a missão, ouvir esta proposta de permanecer, né, permanecer. Então, num primeiro momento, me perguntei o porquê, mas depois a gente entendeu também que a congregação me deu uma formação, muitos anos de formação, estava precisando de padres também para animar o território. Fomos 4 que fomos ordenados no mesmo dia, a minha classe. Inclusive, guardo aqui no peito, debaixo da camisa, uma cruz que me foi dada no dia da profissão perpétua, que para nós religiosos é o ponto do não retorno. O dia anterior do diaconato, dia 5 de março, no meu caso foi um domingo, eu mais 3 recebemos o crucifixo da profissão perpétua. A gente fez voto, eu, Paulo, prometo de viver em pobreza, castidade e obediência, em missão, que é o 4º voto para nós missionários xaverianos, para sempre. Ainda agora, quando eu repeto este nome para sempre, a gente sente uma energia muito grande dentro, bater o coração muito forte. Eu me lembro que não fosse, que nem hoje, este momento quando eu disse para sempre. Porque por 6 anos eu repetia por um ano. Agora uma coisa é dizer até o ano que vem, agora outra coisa é dizer para sempre. E o para sempre sempre nos lembra que é somente em Deus. É porque Deus me chamou. Esta consciência, estes formadores que me deram coragem dizendo, não tenha medo, não é uma tua ideia, um capricho, você se acordou uma manhã e decidiu isso. Foi um chamado que foi amadurecendo devagarzinho. Foi uma semente que foi colocada lá no dia do meu batismo, no começo da história, que a minha família me ajudou a desenvolver, que a minha paróquia, que os xaverianos ajudaram a fazer crescer, brotou esta semente, se tornou uma plantinha. Na medida que esta plantinha estava crescendo, eu percebi de que tipo de planta essa era, né? Aquela planta que eu falei também, que deve ter raízes bem profundas, para que os galhos não tenham medo de avançar para o céu. Bom, muito profundo, né? Tudo isso que você está partilhando com a gente, certamente isso enche de alegria e esperança também a nossa própria vocação. Você que está nos acompanhando em casa também deve estar bastante feliz conhecendo um pouquinho da história vocacional, do chamado vocacional de nosso bispo auxiliar, Dom Paulo Andreoli, que está hoje conosco no nosso programa Vida Consagrada. Mas eu convido você para ficar um pouquinho com a gente. Vamos fazer uma pausa para o nosso apoio cultural e voltamos já já. Não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré. Comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e hoje recebendo com muita alegria o nosso bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de Belém, Dom Paulo Andreoli, que está contando um pouquinho para a gente da sua história vocacional, do testemunho do agir de Deus na sua vida. Já falamos sobre as etapas de formação, a ordenação presbiteral, diaconal, profissão religiosa. E agora, Dom Paulo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também sobre a sua realidade de missão. Primeiro, o senhor teve aquele trabalho de permanecer na animação missionária vocacional lá na Itália, mas eu queria que o senhor falasse que em 2007 o senhor veio então em missão aqui para o Pará, mais especificamente na paróquia de São Félix do Xingu. É isso? Conta pra gente como é que foi essa experiência de atravessar o mundo para vir para cá e conhecendo essa realidade nossa aqui do Pará. Lembro que nem hoje, no dia no qual, depois de 5 anos praticamente da minha ordenação, no ano 2005, eu comecei a escrever todo ano para o meu superior geral a minha vontade. Eu entrei nos xaverianos para ir além fronteira, lá onde mais precisa, ajudar os meus confrades que estão precisando, já a idade está avançando dos outros, vou lá ajudar eles, né? 2005, 2006, 2007. Em 2007 apareceu a resposta positiva. Todo ano ele me respondia, o superior, dizendo, não, ainda estamos precisando de você aqui na Itália. Mas no ano 2007,
chegou uma ligação, eu estava atendendo uma pessoa no escritório, e atendi a ligação e disse, eu sou superior, como é que vai, tudo bem? Então a resposta esta vez é positiva. Você poderá sair em novembro de 2007, e ir para Belém do Pará, né, para a Amazônia. Nós temos como missionários xaverianos uma região chamada o Pará, temos paróquias e atividades no norte do Pará e no sul do Pará. Então chegou uma boa notícia para mim. Então logo avisei meus parentes, meus pais, meus familiares, amigos, superiores, colegas de estudo e anunciei esta boa notícia. Deu tempo para arrumar as coisas em pouco tempo e me lembro o dia no qual fui acompanhado no aeroporto. É um parto, é como um parto, eu não sei como é um parto, mas todo parto é acompanhado por uma alegria, uma tristeza, uma dor. Tristeza não é tristeza não, é dor acompanhado com alegria. É como quando também aquela borboleta sai do caçula, enfim, tantas coisas que podem acontecer, uma semente que brota. Então me lembro aquele dia que meus pais me acompanharam de Vicenza, minha cidade, até Milão, são 3 horas mais ou menos de carro. Então, preparar a mala, dizer o que a gente coloca dentro, coloco, não coloco, tantas lembranças, tantos livros que a gente tinha estudado. Então, eu coloquei o essencial e preparei a mala e meus pais me levaram até o aeroporto. Foi interessante quando eu cheguei no aeroporto, eu achava de ser somente eu com meus pais que me acompanhavam, mas logo chegaram outras pessoas. Foram meus colegas que estudaram comigo, minhas irmãs que de outro carro vieram acompanhados pelas famílias delas também, né? E tantas pessoas apareceram ali no aeroporto, inclusive as missionárias de Maria xaverianas, eu viajei com 2 delas, né? E lembro, depois da despedida, com lágrimas também, né? Lágrimas quentes, porém lágrimas de muita saudade, de muito amor, de muita gratidão, sabendo que todo caso não era para sempre, como antigamente os missionários saindo de barco, adeus mamãe. A gente sabia ter o telefone, a possibilidade de ligar, ainda o WhatsApp acho que eu não tinha possibilidade, mas em todo caso já as coisas estavam melhorando, né? Então, eu fui levado, eu entrei no aeroporto, me lembro, e eu estava me voltando atrás para me despedir mais uma vez, né? E a irmã que viajou comigo me disse, olhe para frente, né? Olhe para frente. Esta frase ainda ecoa dentro de mim para dizer que a gente não pode olhar para trás, né? Temos que ir para frente, levar a sério o chamado, e assim foi maravilhoso. Me lembro durante a viagem, as 2 irmãs estavam na minha frente, lá conversando entre elas, já de longa caminhada missionária. Eu lá atrás, pensando, a cada pessoa, quem vou encontrar, mas mais de quem vou encontrar, quem estou deixando, né? E pensava as pessoas, cada papelzinho que encontrava dentro do bolso, que minha mãe preparando a mala, a roupa me tinha colocado dentro, as pessoas queridas, um terço, um santinho, enfim. Tantas lembranças, me lembro aquela viagem de muita saudade. Mas chegando depois de 15 horas de avião, passando por São Paulo, cheguei no aeroporto de Belém. Foi muito bom ver o superior dos xaverianos chegar, estar lá, me acolher junto com outras pessoas que estavam lá, me acolhendo, dizendo, bem-vindo, esta casa agora é sua. Né? Uma experiência de um novo nascimento, um novo parto. Então, fui levado ali na nossa casa-mãe, digamos assim, em Belém, e ali a gente começou a ler, a rezar as laudes, vésperas, celebrar a missa na língua portuguesa, e foi o primeiro aprendizagem, né? Foi estudar um pouquinho também na Baetetuba, e ali foi para Brasília por 3 meses, a gente aprofundar um pouquinho a língua portuguesa. Primeira destinação foi Ananindeua, primeira destinação foi São Félix do Xingu, que fica a mais de 1000 quilômetros de Belém, então bastante longe de Belém. Mas foi uma experiência muito positiva. Eu praticamente ainda a língua a gente não possuía muito capacidade de comunicar, mas o povo tentando de interagir com a gente, os paroquianos, Padre José, que eu reconheço nele
o meu grande mestre, ele me ensinou como ser missionário, tirar as sandálias, entrar com humildade dentro de uma terra que já é habitada por Deus, pela igreja. Então a gente tem que reconhecer o positivo que existe naquele território e, claro, dar um pouquinho da nossa originalidade, né? Fiquei com ele por 6 anos, em São Félix do Xingu. Foi o batismo, até hoje tenho muitas famílias, pessoas, amigas, eu assessorei também a pastoral da juventude e até hoje estou em contato com muitos jovens que agora são pais, mais de família, até casei. Fui para Tucumã, ele 4 anos como pároco, já uma pequena experiência também de paróquia, portanto, fui pároco junto com um padre xaveriano brasileiro do Pará, de Tomé Açu, João Evandro, que agora é missionário na Espanha e na África, no Marrocos, estão ali neste horizonte. Então, 4 anos também em Tucumã, foram anos maravilhosos. Depois fui chamado para ser animador, missionário vocacional, acreditando que se a gente não investir nas vocações, não vai ter futuro. E o carisma xaveriano é um carisma para ser partilhado com todos, com certeza tem jovens aqui no Pará que Deus deu o chamado a se tornar missionários, além fronteiras, levar esta riqueza da nossa fé do Pará. Eu digo a nossa fé do Pará, me sinto também depois de 17 anos um pouquinho paraense, levá-los para a Europa, para a África, para a Ásia, em todo canto, uma riqueza muito grande. A missão é uma troca de fé, de experiência também. A fé como a gente vive, partilhada com os demais também, né? Então, depois de pároco em Tucumã, fui animador missionário vocacional em Ananindeua, e quando já minhas malas estavam prontas para voltar para a Itália, para Roma, tinha recebido a permissão de estudar 3 anos missiologia em Roma, no dia 16 de janeiro, né? Já estava tudo prontinho, tudo organizado, chegou uma ligação. Fui a secretária do Núncio Apostólico, que disse às 3 da tarde, o Núncio quer falar com você. Primeira vez na vida, nunca tinha recebido nenhuma ligação, comunicação para consulta, nada disso, né? Então, nem sabia, nem imaginava o que podia ser, né? Eu pensava algo relacionado com a escola, que a gente ia para começar, mas assim. E quando recebi a notícia, fui bem rápido, o Núncio, que me avisou que o Papa já tinha me nomeado como bispo auxiliar de Belém, e se não tinha nada contra, nenhum impedimento, como parecia não ter nenhum impedimento, a única resposta, um chamado tão claro, que veio pelo Papa, né, é aquele de dizer, és-me aqui, Senhor. Eu pedi um dia para refletir, ele disse, sim, mas não tenha dúvida, confia no Senhor, a igreja é mãe, você sempre vai aprender, nunca vai estar sozinho. E assim, depois de um dia, conversei com meu padre espiritual, ele também me colocou no horizonte da fé, de viver este momento com muita fé, com muita entrega, né? A minha vida, uma vida entregue ao Senhor, ao chamado. E como também depois meu pai me falou, este sim é somente consequência do seu primeiro sim. Você já disse o seu sim para sempre, para ser religioso, missionário, sacerdote, então não podemos dizer não depois. E assim, nesta fé, eu disse o meu sim, fez com que eu visitasse a residência episcopal na hora certa, organizasse as coisas para depois do 1º de fevereiro, quando foi anunciado também a toda a igreja de Belém, esta nova destinação, este novo chamado. E em março comecei a morar na residência episcopal, e do dia 15 de abril a ordenação, e plenamente participando da comunhão com os 2 bispos, né? Do Alberto, que me acolheu que nem um irmão mais velho, um irmão que nem pai, e do Antônio também. Está sendo uma experiência muito bonita de comunhão. Se tivesse que resumir esta experiência, uma experiência de comunhão, onde todos nós, com nossa peculiaridade e diferença, mas que queremos servir a mesma igreja de Belém, com todo o nosso ser, até que o Senhor me deixara aqui com esta missão, assim como do Alberto e do Antônio. Esta comunhão está marcando esta etapa da minha vida, discernimento que acontece todos os dias, conversando, em particular com o Alberto, ou como momento sinodal entre nós depois do café da manhã e em alguns momentos durante o dia. Então, tenho só que agradecer a Deus por este chamado dentro daquilo que já era um chamado.
Bom, é certamente muito belo, né, a gente contemplar toda essa realidade, né, de como é que Deus ele vai conduzindo tudo, vai moldando tudo do seu jeito e tudo vai se encaminhando muito bem, né? Tudo vai dando certo, né? Quando a vontade de Deus ela vai sendo feita, tudo vai dando certinho. E assim eu pergunto para o senhor, um missionário xaveriano, né, italiano, que teve essa oportunidade de trabalhar com animação missionária vocacional várias vezes na Itália e aqui, né, que trabalhou durante vários anos também numa realidade bem desafiadora pastoralmente falando, né, toda aquela realidade do Xingu, né, das paróquias onde o senhor já esteve. Agora como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, né, trabalhando nessa realidade metropolitana aqui de Belém do Pará. Né, como é que é o coração, né, que traz toda essa bagagem missionária, né, essas experiências tão boas que o senhor teve na sua vida, agora trazendo para essa realidade nossa de Belém do Pará e como bispo ainda, né, contribuindo com a Igreja de Belém ainda como bispo? Me lembro quando eu li a bula, né, de nomeação do Papa, ele colocou entre as várias palavras missionário. Aquela frase, esta palavra me iluminou. E, se eu fui chamado, é porque eu fui chamado pelo fato de ser o que eu sou, não porque devo ser diferente do que eu sou. Então, esta missionariedade me acompanha, é a fonte da minha doação, é por isso que eu fui chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus para testemunhar o Evangelho, principalmente lá onde não é conhecido, é lá onde uma igreja está surgindo, uma presença que possa encorajar, reconhecendo o bem que já existe e potenciar o bem, fazer crescer. Então, a missionariedade continua sendo uma riqueza que me acompanha e que tento de transmitir também tudo o que a gente faz, seja celebrando a festividade de padroeiro, seja o sacramento do Crisma, através do qual estou encontrando muita juventude, eu estou tentando de transmitir esta beleza de se entregar por inteiro por Jesus, né? A santidade em primeiro lugar é o que nos faz perceber o lugar da nossa doação. A nossa vida tem que se tornar uma vida eucarística, uma vida que a gente reconhece ser um dom de Deus e que encontra sentido quando a gente se doa por algo de grande. E não tem coisa maior que se doar por Deus. E isto se chama santidade, a busca da santidade, construir esta vida em Cristo. E quando a gente busca a santidade, esta vida em Cristo, encontra formas diferentes. Ou através da consagração matrimonial, se tornar esposo, esposa, família, ou através da consagração religiosa ou presbiteral. Em todo caso, uma doação. Então, esta missionariedade continua na minha vida, através do Munus, também da caridade, do Alberto, do Antônio, se junto decidimos de eu me dedicar principalmente ao acompanhamento do Munus da caridade. A gente está vendo como a caridade da Igreja de Belém se expressa também através das pastorais, várias pastorais sociais que existem na nossa arquidiocese. São pastorais bem ativas, que precisam da força também de outros que ainda não estão participando, então aproveito este momento também para despertar naqueles que se sentem um pouquinho chamados para o mundo da caridade, este serviço, de procurar alguma pastoral social presente dentro da sua paróquia. Ou se não for pastoral social, pode ser qualquer outra pastoral litúrgica, também pastoral do batismo, dízimo, enfim, ninguém pode ficar parado. O meu lema episcopal eu assumi a partir do discípulo de Emaús e do ano vocacional, do ano passado, corações ardentes, pés a caminho. Se o coração não arde, os pés não andam. Portanto, a primeira preocupação de cada batizado é deixar que o coração arda a partir da proximidade com a fonte deste calor que é o amor de Cristo, o amor de Deus que se revelou em Jesus Cristo. Mas a gente fica próximo desta fonte de energia, deste calor, deste amor, mas a gente desenvolve, amadurece e a nossa vida se torna um transbordar de amor, né? O transbordar de amor, que em outras palavras é a nossa missão. É a missão de Cristo que continua através da nossa vida. Maravilha, Dom. Olha, eu teria outras perguntas para lhe fazer, né, com muito gosto, né, certamente o pessoal de casa também tem muitas perguntas, mas o nosso tempo já está chegando no finalzinho, eu agradeço muito a sua presença, mas antes da gente encerrar, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para quem senta nessa poltrona que participa do nosso programa, uma pergunta que a gente já sabe a resposta, né?
valeu a pena ter deixado tudo para fazer a vontade do Senhor? Se eu voltasse atrás, faria tudo de novo. Entraria de novo com 11 anos de idade, nos missionários xaverianos, e diria sim de novo esta missão. E me lembro, a única coisa que eu mudaria, naquela hora quando me perguntaram quais seriam as missões que você gostaria de ir, eu coloquei por primeiro a Indonésia, por segundo a África Central, por terceiro a Amazônia. Agora inverteria, diria por primeiro na Amazônia e depois, se for a Amazônia, melhor é. Bom, Dom Paulo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, que Deus abençoe o senhor, sua caminhada, sua missão, sua vocação e conte conosco com a nossa oração, a oração do pessoal de casa também. Muito obrigado por esta transmissão e a todos vocês que nos acompanham. E reze sempre pelos seus bispos, por todas as vocações, para que a nossa igreja de Belém seja cada vez mais missionária e pela paz do mundo, que o Papa sempre pede de rezar pela paz. E é isso mesmo, esse foi o nosso programa Vida Consagrada de hoje. Eu agradeço o carinho da sua companhia, que Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.